tema polêmico, né? Eu sou a Ariane Pertel, falo de empreendedorismo e negócios e hoje a gente vai falar do quê? Como empreender sem estrutura. Todo mundo acha que é simples assim empreender e aí olha o outro, né? E olha ele com equipe, faturando, ganhando muito, com processos, e aí você fala, meu Deus do céu, né? Por onde que eu vou? Como que eu consigo ali empreender, fazer dinheiro? Mas eu não tenho ainda uma estrutura necessária para tudo isso, tá? Então, quero trazer aqui alguns insights para você e que você de fato coloque em prática, tá? Tudo que eu vou te falar. Porque desafiador é muito, tá? Empreender é sempre desafiador. As empresas, por estatística, fecham muito nos primeiros anos, mas eu quero te trazer aqui já um insight, um primeiro insight, que é comece com o que você tem enquanto você constrói o que você ainda não tem, tá? Então essa parte fundamental é começar de fato com o que você tem, tá? Quer empreender? E, gente, assim, ó, sem estrutura, eu tô falando, empreender sem estrutura, pode ser às vezes até estrutura física, porque hoje, por exemplo, eu não tô nada bem. Eu tô gripada, resfriada, mas a gente tem o quê? O compromisso, o comprometimento, né? Então, quem empreende tem que ter essa clareza. Primeira clareza, que é comece com o que você tem. A segunda, rotina, comprometimento, todo santo dia, tá? Quem empreende tem liberdade. E a gente vai falar muito disso ao longo do canal. Por quê? Porque a liberdade, ela, às vezes você pode estar comprando ela, pagando para trabalhar. Tem muitos empresários, muitos empreendedores, empresárias que ao longo da jornada se vê durante anos só investindo dinheiro na empresa sem aquele faturamento ali exponencial, aquele faturamento que a pessoa sonha e tudo mais. Mas por que disso, né? Porque às vezes ela está com uma liberdade excessiva, não criou uma rotina adequada, porque por mais que a gente pense que o colaborador, o funcionário ali, ele tem aquela rotina de bater ponto das 8 às 18, com uma hora de almoço, mas você, empresária, empresário, tem que fazer isso também, tá? Você tem que criar uma rotina e dentro dessa rotina colocar as atividades. Isso é desafiador, tá? Porque a gente tem essa liberdade e aí a gente às vezes não escolhe bem o que fazer. Então, pega essa dica, tá? Cria uma rotina, coloca ali, ó, um por um os processos, o que você vai ter que fazer, X horário, tá? Organiza, tem agenda. Hoje em dia é muito fácil e prático a gente usar pelo celular, né? Coloca a notificação e tudo mais, então aproveita disso, tá? Usa para que você tenha ali uma performance melhor, tá bom? Então vamos falar de rotina, que rotina é essencial. Processos também. Como, Ariane, eu empreendo sem estrutura? Eu vou criando processos, tá? Então, o que são processos? É no meu dia a dia, eu ir ali e ter basicamente tudo ali escrito, o que é feito, né? Porque se amanhã eu quiser contratar alguém, é só eu trazer aquela instrução de trabalho para a pessoa olhar e falar, ah, é dessa forma que faz? Então eu vou fazer, né? Então isso é um grande ponto para quem está empreendendo e quer crescer, tá? Porque também, se você está empreendendo sem vontade de crescer, você amanhã vai só, né, estar ali no dia a dia. Você não tem muita ambição, muita vontade ali de fazer acontecer. Mas geralmente o empreendedor que é empreendedor de verdade tem essa vontade de vencer na vida, tá? Então, já cria isso, deixa tudo formulado ali os processos. Vai contratando, vai fazendo gestão de novas pessoas, tem tudo ali escrito, tudo certinho, CRM, tá? Então a estrutura que eu digo, que é de contratação, que você vai ter daqui a um tempo, você vai fazendo agora, tá? Ah, Ariane, isso é estrutura? Não, isso é criação da estrutura. A estrutura toda amanhã vai ser um ponto comercial, uma sala, enfim, outras coisas. Funcionários registrados, né? Mas o sem estrutura é pelo menos o básico bem feito ali. As suas atividades que você faz hoje, elas bonitinhas ali escritas, tá? Então pensa nisso com muito carinho. Agora, um outro ponto, olha só, que eu queria trazer para você é sobre construir um capital social. E por que que eu falei, né, por que que eu falo muito de construir um capital social? Porque isso envolve amizades,
isso envolve bons relacionamentos, isso envolve empresários, grupos de negócio, empresários com empresárias, pessoas que mesmo ali sem você ter estrutura vão comprar do seu produto, vão te incentivar a crescer, tá? Então assim, o seu capital social que é gratuito, gente. Muitas vezes você vai participar de lugares onde você não tem acesso ali sem custar nada, tá? Então pensa nisso, vai colocando ali pessoas ao seu redor, né? Faça um movimento de WhatsApp, de mandar mensagem para as pessoas que às vezes faça sentido com a sua empresa, com o seu negócio e amplie, né? Amplie o seu capital social. Tenha pessoas de todos os nichos conhecidos seus, sabe? Todos. Porque empreender, você vai precisar de apoio também. Empreender sozinho pode ser ok, pode ser tudo bem, mas se você tem alguém ou pessoas que podem te dar um brainstorm ali de algum problema que aconteceu com eles, para você não passar, né? É muito importante. Então, quando a gente pensa em construir ali isso, é você ir olhando para as pessoas que já existem, tá? Muitas já existem, você às vezes nem dá bola, mas muitas você pode ao longo da jornada ir olhando, conhecendo, participando, tá? Isso ó, é muito, muito importante. Agora um ponto que eu quero trazer aqui, vocês estão vendo a minha voz, estão ouvindo a minha voz. Eu falo que empreendedor é um pouco disso, tá? Eu tô doente, eu tô resfriada, gripada, tô mais de 7 dias assim, não tô bem, com a imunidade baixa. Estou gravidinha, ó, tem uma nenenzinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês verem que tem uma nenenzinha aqui. E isso é falta de estrutura? É, porque às vezes a gente não tá com a saúde em dia, mas a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento em dia. Então, né, empreender isso, essa jornada que muitas vezes vai ser certa, né, de você já saber o que você quer, mas todos os dias vai ser um desafio, vai ser sim, né? E essa estrutura às vezes pode estar abalada, às vezes você não pode estar se sentindo tão bem, às vezes você está cansado, enfim, coisas acontecem. E eu tenho até uma brincadeira, né, que a gente fala que o empreendedor vai no médico, né? E aí o médico pergunta, quantos dias de atestado? Ele fala, não, não, me dá uma bezetacil que eu preciso melhorar agora. E é basicamente isso, tá? Então quem empreende tem que ter essa consciência, tá? Que o esforço seu é o que vai trazer o resultado para o negócio, tá? Pensa que todo santo dia, quando você acorda, cada passo que você dá, que você avança no seu negócio, ele está crescendo. Tá? A empresa depende muito do empreendedor, depende muito, tá? Se você olhar as maiores empresas que cresceram assim muito nos anos, são pessoas que de fato se dedicaram, olharam ali para o negócio e falaram, não, eu preciso ter essa rotina, essa consciência, essa clareza, enfim. E ó, esse próximo passo é a clareza, tá? De você olhar e pensar o quê? Puxa, estou empreendendo no quê? Tá? Por quê? Quando a gente tem a clareza, ó, presta atenção muito nisso, que isso aqui é um ponto chave também. Quando a gente tem a clareza de que a gente está empreendendo na coisa certa, no que a gente quer para a nossa vida, e quando eu falo que é para a nossa vida, às vezes pode ser a longo prazo, tá? Porque o empresário ele tem que ser, o empreendedor tem que ser visionário. A gente tem que sentar e olhar lá na frente como que vai estar o nosso mercado, como que, né, as coisas vão acontecer, enfim. Olha para isso, essa clareza, e você fala assim, puxa, eu me vejo fazendo isso nos próximos 5 anos. Eu consigo imaginar a minha empresa crescendo. Olha que ponto importante. Eu consigo visualizar eu contratando pessoas. Eu consigo enxergar o caixa cheio de dinheiro. Consigo imaginar eu vendendo muito, 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 muito. Então, são esses pontos, essa clareza de propósito também, tá? E quando eu falo de propósito, gente, depois eu quero trazer um tema, eu vou trazer aqui um vídeo só sobre propósito, tá? Porque é muito difícil de encontrar, principalmente para empreendedor, porque às vezes você começa falou empreendedoras, né, começa na necessidade, então a necessidade às vezes grita mais alto. Será que você está empreendendo ali no seu propósito? E quando você tem clareza que você está indo por um caminho
que você faria durante muitos e muitos anos, puxa, funciona super bem. E você vai ter resultados, bons resultados, e o melhor, né? Eu falo que aqui, ó, o din-din entra, né? O lucro vem, as coisas acontecem, e você está cumprindo a sua missão, que é muito, muito importante. Sem dúvidas, assim, eu acho que quando a gente olha para a missão nossa, né, como ser humano de vida, o empreendedorismo ele consegue ativar isso em você. Ele consegue fazer o quê? Que você faça o que você veio fazer nessa terra todo santo dia e ainda faturando, tá? Então são essas dicas que eu dou para você que quer empreender aí sem estrutura, tá? Leva o meu exemplo às vezes, né? Fala, puxa, mesmo doente, mesmo às vezes no dia a dia, mas cria a rotina, cria o processo, cria ali a sua resiliência também, porque não vai ser fácil, você vai passar por problemas, tá? Às vezes a gente recebe uma ligação, algo que acontece no dia, desestabiliza, mas daqui a pouco você fala, puxa, preciso voltar no eixo porque o negócio depende de mim, né? E quando você for crescendo, porque aqui a gente está falando sem estrutura, né? Às vezes sem uma pessoa te apoiando, sem nada. Mas quando você for crescendo, for pegando uma rede de networking também de pessoas empresárias, de empresários que vão te ensinando ou te colocando no caminho, você vai entender que vai ficando muito mais fácil depois. Né? O começo, às vezes, sem a estrutura ali alinhada, vai estar dolorido, mas depois vai ficando muito, muito mais simples, tá certo?